Eu não sei vocês, mas todo setembro, quando eu vou na missa e vejo aquela Bíblia gigante, toda bonitinha, enfeitada na frente do ambão que as senhorinhas da liturgia prepararam, e aí a procissão de entrada é a musiquinha da Bíblia é a palavra de Deus semeada no meio do povo, e o padre começa a falar a homilia também, falando que é importante de ler a Bíblia. Eu sempre ponho a mãozinha na minha consciência e pergunto: o que eu estou fazendo desta minha vida, que eu só abro a minha Bíblia para procurar frase motivacional para colocar em legenda das minhas fotos no Instagram? E aí eu penso, vou ler a Bíblia. Pego a minha Bíblia e começo por onde? Pelo começo. Lá vai eu, começando a ler Gênesis 1, tudo tranquilo, a criação. Gênesis 2, a criação do homem. Gênesis 3, a queda do paraíso. Gênesis 4... já vai indo assim, né, mais ou menos. Gênesis 5, né, Caim e Abel. Gênesis 6, eu juro pra vocês, eu não sei nem do que se trata. E infelizmente esse é um problema muito comum para as pessoas que estão naquela vibe de querer ler a Bíblia e aí elas começam e não conseguem continuar, porque elas não têm um plano de leitura em vista. Então nesse vídeo, para ajudar a mim e a vocês com esse problema, eu vou contar aqui 3 métodos muito eficazes de se ler a Bíblia e de se compreender ela enquanto a gente está lendo. Olá, pessoas! Tudo bom com vocês? Eu sou Ana Luísa e sejam bem-vindos ao meu canal. E antes de a gente começar o assunto próprio deste vídeo, eu queria responder uma pergunta que sempre me fazem. Ana Luísa, você já leu a Bíblia inteira? E a resposta é não, eu nunca li a Bíblia inteira. Completo mesmo, eu só li o Antigo Testamento e eu não li ele usando nenhum desses 3 métodos que eu vou falar para vocês. Quando eu li o Novo Testamento pela primeira vez, eu estava fazendo um curso sobre o Novo Testamento, então eu li na ordem que o curso me propôs. Mas, da segunda vez que eu li ele, depois de fazer esse curso, eu usei o primeiro método que a gente vai falar hoje, que é a Bíblia no meu dia a dia, do Monsenhor Jonas Abib. Há muito tempo atrás, Monsenhor Jonas Abib, que é o fundador da Canção Nova, caso vocês não saibam, criou um método para se ler a Bíblia de um jeito muito simples e que ele é acompanhado de um diário espiritual, o que faz esse método ser muito acessível e também muito frutuoso, porque você não só lê a Bíblia para estudar e compreender, mas você lê a Bíblia também de uma forma orante. A Bíblia no meu dia a dia foi um método que ficou muito conhecido entre os membros da Canção Nova e eles sempre espalhavam para as pessoas de fora. Daí então, Monsenhor Jonas decidiu escrever um livro para explicar como que se executava esse método, qual a ordem dos livros que você deveria ler, como fazer o diário espiritual e por aí vai. E além de tudo isso, também tem um programa na TV Canção Nova, onde geralmente um padre ou um consagrado da comunidade vai lá, pega a Bíbliazinha, lê a Bíblia junto com você e vai anotando tudo que tem que ser anotado no diário espiritual. Os princípios eternos, o que Deus quer falar comigo naquele momento, qual é a palavra que mais chama a atenção do texto bíblico. Então é um método muito eficaz e muito dinâmico. Você realmente conversa com Deus. Você fala com Ele e sente que Ele está realmente falando com você. E a ordem de leitura é a seguinte: você vai começar a ler a sua Bíblia do Novo Testamento. E aí depois você vai para o Antigo. Esquece essa ideia de começar a ler a Bíblia inteira por Gênesis 1. Se você começar por aí, ainda mais você que está lendo pela primeira vez, você não vai entender muita coisa. É por isso que a ideia do Padre Jonas é começar a ler a Bíblia e ao mesmo tempo fazer aquele primeiro anúncio do amor de Deus, que a gente teoricamente chama de querigma. O seu contato com a Escritura vai ser a partir da história da sua salvação. Por isso que ele vai começar aqui com a primeira carta de São João, e você tem que ler ela 2 vezes, e depois você vai para o Evangelho segundo João, depois o Evangelho de Marcos, as primeiras cartas de Paulo, depois você vai para o Evangelho segundo São Lucas, Atos dos Apóstolos, Romanos, Mateus, 1ª e 2ª Coríntios, Hebreus e por aí vai.
vai indo, né? Lendo primeiro o Novo Testamento, você vai ter uma noção maior de qual é o plano de salvação de Deus para a sua vida. Você vai conhecer o Evangelho mais a fundo e compreender a vida de Jesus. Para aí, então, quando você chegar no Antigo Testamento, você lê o Antigo Testamento à luz do Novo. Quando você chegar lá em Gênesis, Reis, Isaías, você não vai ler como um judeu, mas você vai ler como um cristão, enxergando que em cada pedaço da Sagrada Escritura tem um pouco de quem ela anuncia, que é o Cristo Jesus. E como eu disse, se é a primeira vez que você vai ler a Bíblia, eu recomendo fortemente que você siga o métodozinho da Bíblia no meu dia a dia. Vai aos poucos, lendo um pouquinho, né, 1 ou 2 capítulos, 3 capítulos no máximo, e sem pressa, tá? Não tenha essa urgência de você ler a Escritura toda em alguns meses ou em um ano. Você pode demorar o tempo que você precisar, desde que você entenda aquilo que você está lendo. E o mais legal da Bíblia no meu dia a dia é que, apesar de ter um programa de televisão e também um livro que te ensina a ler a Bíblia desse jeito, você não necessariamente tem que ficar preso nessas coisas. Tem tudo no site da TV Canção Nova, na parte de formação, colocando a ordem dos livros que você tem que ler, a listinha completa, e também como fazer esse diário espiritual e experimentando a Bíblia no seu dia a dia, colocando a palavra de Deus na sua vida cotidiana mesmo. É muito interessante e vale super a pena. E antes que eu me esqueça, os links para comprar o livro, para ter acesso a essas partes de formação da Canção Nova, estão todos aqui embaixo na descrição, tá bom? A segunda forma de ler a Bíblia que eu queria compartilhar aqui com vocês é a que, pessoalmente, eu estou usando. E estou usando para ler o Antigo Testamento que deixei para trás há alguns anos. No finalzinho do ano passado, eu estava assistindo algumas pregações do Padre Mike Schmitz, que eu já mencionei aqui no vídeo da Santa Missa, que é uma adaptação de uma pregação maravilhosa dele. E se você não assistiu o vídeo da missa, vai assistir. Você precisa dele. Precisa mesmo. E aí eu lembro que ele estava anunciando o novo podcast dele para ler a Bíblia em um ano. E eu olhei aquilo e falei, isso é para mim. Uma leitura rápida, objetiva e que de quebra eu treinaria o meu inglês. Só que eu, como sou enrolada, não comecei a ouvir esse podcast no dia 1º de janeiro, quando ele foi lançado. Eu comecei a ouvir ele semana passada. Eu sei, eu sou um grande exemplo de cristã. O que eu achei mais interessante desse método de ler a Bíblia em um ano é que, primeiro, ele segue a ordem cronológica dos acontecimentos e, segundo, ele lê mais de uma leitura por dia e não necessariamente de uma forma 100% linear, sabe? Até porque, se fosse para ler um livro de cada vez, aí você lê primeiro o Evangelho de Mateus, 20 e tantos capítulos. Depois você lê o Evangelho de João, 20 e tantos capítulos. Aí você lê os Salmos, 150 salmos, né? É uma complicação danada. E aí o que eles fizeram? Eles têm uma leitura principal, que é o cerne da história, que é o que vai guiar a ordem cronológica, e ao lado dessa leitura tem algumas outras complementares. Então, você acaba lendo 3 livros da Bíblia de uma vez só, uma vez por dia. E o mais legal é que as leituras de cada dia têm sempre a ver uma com a outra, pra gente entender como que a palavra de Deus é coesa. Ela se encaixa perfeitamente um livro no outro e ela não tem contradição nenhuma. É uma coisa muito legal de se ver aqui. E agora, falando um pouco sobre o cronograma da Bíblia em um ano, como ele tem essa proposta de te apresentar a história da salvação de uma ordem cronológica dos acontecimentos, ele vai sim começar pelo Gênesis. Mas não vai ser aquele Gênesis sem sentido que você lê a história da criação e para nisso aí mesmo. Como eu disse antes, ele sempre vai te interligar com outra passagem bíblica que tem a ver, por exemplo, com a criação. Então ele vai começar do Gênesis porque esse é o mundo primitivo. Em seguida, ele vai contar a história dos patriarcas, do Egito, do Êxodo. Ele vai passar pelo deserto também junto com o povo de Israel, até chegar à conquista dos juízes, e aí a gente tem a primeira pausa nessa cronologia. Porque sim, aqui a gente faz pausas para ler o Evangelho, e a primeira pausa é do Evangelho de São João. Daí, lendo o Evangelho de São João inteiro,
Aí você passa para o próximo período histórico, que é o reino de Israel. Aí é bem grande, né? Pega Samuel todinho e tal, primeira parte do primeiro livro dos Reis. E aí a gente tem outra pausa para o Evangelho. E então lemos o Evangelho de Marcos. Em seguida, tem a divisão do reino de Israel, seguindo pela segunda parte do primeiro livro dos Reis, continuando esse rolê aí. Divisão do reino, o exílio da Babilônia, que também é muito grande. E aí a gente vai ler Isaías todinho. E depois disso, de ler Isaías e Jeremias, né, sobre o exílio da Babilônia, vai seguindo para a terceira pausa do Evangelho, onde a gente lê o Evangelho de Mateus. Em seguida, tem o retorno da Babilônia, a Revolução dos Macabeus e mais uma pausa, que é a última pausa evangélica, onde a gente vai ler o Evangelho segundo São Lucas, que é o mais narrativozinho de todos e conta a historinha de Jesus muito bem. E depois do Evangelho de Lucas, a gente vem e começa a história da igreja, começando por Atos dos Apóstolos, as cartas e termina no Apocalipse. Mesmo que você não leia a Bíblia em um ano, eu ainda acho que esse método vale super a pena, principalmente para aquelas pessoas que já têm uma caminhada, já têm uma boa catequese, já fez aquele encontro pessoal com Jesus, né? O primeiro anúncio de Deus, da salvação, que a gente chama de querigma. E o catequista, por qualquer um que seja catequista infantil, de crisma, de adulto, da catequese do batismo, do encontro de casal, a formação do grupo de oração, qualquer um que dê aula dentro da igreja de alguma forma, esse é o método para você. É prático, é rápido e é eficaz. E além de tudo isso, é extremamente didático. É bom para você aprender e também para você ensinar. Mas Ana Luísa, você não me falou que é um podcast em inglês? Como que eu vou ouvir esse negócio? Como que eu vou ler a Bíblia se o moço está falando lá e eu não sei nem o verbo to be? É aí que tá o pulo do gato. Apesar do podcast ser todo em inglês, se você entrar no link que eu vou deixar aqui embaixo, você vai cadastrar o seu nome e o seu e-mail e vai receber o cronograma. Daí você bota tudo no Google Tradutor e você não depende do podcast para ter esse cronograma de leitura. É por isso que é muito legal. Mas, caso você saiba inglês, queira treinar o seu inglês, ele também é muito bom para você aprender, inclusive, inglês arcaico bíblico. Fica aí a minha recomendação. O terceiro método que eu vou contar aqui para vocês é um método extremamente esnobado, deixado de lado, que muitas vezes as pessoas nem percebem que esse é um jeito legítimo de se ler a Bíblia e de se compreender a Bíblia. E eu estou falando de ir à missa todos os dias ou ler a liturgia diária todo dia. É isso mesmo que eu falei. Antes do Monsenhor Jonas, antes do Padre Mike Schmitz e antes de muitas pessoas que têm métodos para ler a Bíblia, a igreja, isso mesmo, a igreja já determinou uma série de leituras que são para ser feitas dentro da liturgia da missa. E essas leituras, assim como o método da Bíblia no meu dia a dia, contam a história da sua salvação e assim como o método da Bíblia em um ano, interligam mais de uma leitura por vez e todas elas têm a ver uma com a outra. E como que funciona essa questão das leituras na missa? Existe um negocinho chamado calendário litúrgico, que eu vou colocar aqui para vocês na tela para vocês verem enquanto eu tô falando. O calendário litúrgico da igreja não começa junto com o calendário civil em 1º de janeiro. O nosso ano litúrgico começa no primeiro domingo do Advento, que é 4 domingos antes do Natal. Depois do tempo do Advento, na solenidade do Natal do Nosso Senhor, começa o tempo do Natal, até a festa do batismo do Senhor. Depois da festa do batismo, tem o tempo comum, e daí então, na quarta-feira de cinzas, a gente entra na quaresma. Seguindo todos os 40 dias da quaresma, a gente entra no domingo de Ramos, que é a Semana Santa, chega na Páscoa. Depois da Páscoa, tem o tempo pascal, que só vai terminar na solenidade da Santíssima Trindade. E aí depois desse domingo, a gente volta para o tempo comum e termina com a solenidade de Cristo Rei do Universo, que é um domingo antes do primeiro domingo do Advento. É basicamente assim que o nosso ano litúrgico funciona. E daí a liturgia da missa foi dividida em duas para facilitar. A gente tem um conjunto de leituras para o domingo e a gente tem um conjunto de leituras para os dias de semana. As leituras do domingo são divididas em ano A,
B e C. Sendo que no ano A maioria dos evangelhos que a gente lê aos domingos é o evangelho de Mateus. No ano B é o evangelho de Marcos. A gente está no ano B, aliás. E no ano C é o evangelho de Lucas. Legal, Ana, mas e o João? Joãozinho é mais ou menos o tapa-buraco, coitado. Quando tá sobrando espaço ali de Marcos, que é mais curtinho, ou de Mateus e de Lucas, coloca o João ali no meio. E a gente lê muito João também quando tem alguma solenidade ou alguma festa, porque o evangelho de João é mais teológico, aquele negócio que dá para você saborear o negócio e sentir aquele quentinho no coração. Já as leituras do dia de semana, elas foram separadas em ano par e ano ímpar. Dessa forma, com pelo menos 3 leituras em cada missa, em dia de semana você lê uma leitura geralmente do Antigo Testamento, um responsório que é um salmo e um evangelho, e nos domingos você lê a mesma coisa, só que depois do responsório do salmo, você lê uma leitura do Novo Testamento. Desse jeito, se você for à missa pelo menos todo domingo e em todos os dias de guarda e lê a liturgia diária todo dia, ou ir na missa todo dia, se você pode, se você é esse tipo de pessoa privilegiada, né? Você lê a Bíblia quase inteira em 3 anos. Então Ana, você tá me dizendo que eu que tô um pouco mais de 10 anos indo na missa toda semana, bonitinho, todo domingo, e em algumas missas dia de semana também, eu já li quase a Bíblia, tipo, inteira 3 vezes? É isso mesmo, meu chuchu? E você nem se deu conta disso. Fala pra mim, quantos anos você tinha quando você descobriu isso? E a gente ainda tem a graça de fazer isso de uma forma comunitária. Por causa dos tempos litúrgicos e dos anos litúrgicos, a gente vive a Bíblia junto com a igreja. A gente vive a Páscoa de Jesus, a gente vive o nascimento dele, a gente vive o surgimento da igreja, o nascimento da igreja, e a gente aprende, junto com a liturgia, os ensinamentos que são essenciais para a nossa fé, como, por exemplo, os dogmas relacionados à Nossa Senhora, a assunção dela, a sua Imaculada Conceição, a sua maternidade divina, todos eles estão dentro da liturgia da igreja, assim como as memórias, festas e solenidades de alguns outros santos cujas histórias valem a pena para nós. E é realmente uma tristeza saber que tanta gente vai na missa e não se dá nem conta disso, de que a liturgia diária também é um método para se ler a Bíblia e ler ela quase inteira, porque não é a Bíblia toda que está lá na liturgia diária, apesar de que isso seria possível. Mas tem também a questão do tempo litúrgico, das leituras se encaixarem e tal, né? Então não dá para lê-la toda. Algumas partes ficam de fora, mas ainda assim é uma leitura super completa e que você vive de forma comunitária, como eu falei antes. E caso você não consiga ir à missa, você consegue comprar o livrinho da liturgia diária ou também ter acesso a ela por aplicativo, como pelo Pocket Terço ou o aplicativo da liturgia diária da Canção Nova. São muito bons também e eles vão ficar aqui, ó, na descrição para você pegar. Pode falar, meu chuchu, esse tipo de informação é valiosa e merece um like. Já senta o dedão aqui no like, porque eu sei que este conteúdo foi útil para você. Então deixa, por favor, eu estou mendigando o seu like, a sua inscrição e também para que você ative o sininho das notificações, pois não lançarei mais vídeos toda semana como está prometido lá no banner do canal, né? Eu não tenho mais tempo para isso, eu só posso lançar um vídeo a cada 15 dias porque me custa editar esse troço. E não se esquece também de comentar se você já conhece algum desses métodos, se você usa algum deles e se você não usa também, coloca qual jeito que você lê a Bíblia aqui nos comentários. Eu vou adorar saber e vai ser muito útil para a gente se ajudar também, viu? No mais, meus chuchus, leiam bastante a Bíblia que vocês têm aí em casa e um beijinho e até a próxima.